Salve galera! Em um vídeo anterior aí que a gente estava falando de cartografia, e aí a gente falou um pouquinho mapa, que é a representação física do espaço, da realidade numa superfície plana. A gente falou que a gente tem mapas com diferentes títulos, né, que vai estar informando coisas diferentes. A gente tem, por exemplo, aqui o mapa físico da Europa, que vai estar nos informando aqui elementos físicos como aqui, ó, a altitude. Aqui nesse mapa aqui, quanto mais escuro é esse marronzinho, mais alto, maior é a altitude do lugar. E aqui é o mapa político, né, que é a divisão da Europa entre países, ok? Já que um país é a divisão, é um território dividido por fronteiras políticas que foram acordadas através de acordos políticos. E aí no vídeo anterior a gente falou de escala, que como é que funcionava a escala, né? Que a gente tem dois tipos de escala, escala gráfica e escala numérica. Normalmente esses mapas aqui que a gente está apresentando nesse pequeno atlas aqui é escala gráfica, que tipo aqui, ó, a escala gráfica é uma réguazinha que mostra aqui, ó, por exemplo, nessa escala aqui, a cada 1 centímetro nesse mapa equivale a 420 quilômetros na vida real. E a gente tem a escala numérica, que é aquela... Não coloquei aqui um exemplo, mas no vídeo anterior tinha, né, o exemplo de que a escala numérica era lá 1 para uma quantidade gigantesca de centímetros, para transformar esses centímetros em quilômetros. Eu não tô com... Tem um giz aqui para pegar para... Deixa pra lá. Então é o seguinte. Eu queria escrever. Então. É o seguinte. A escala numérica vai estar lá. 1 para... dos pontinhos. No vídeo lá... É só você ver outro vídeo lá. Então... 1 para uma quantidade gigantesca de centímetros. E aí você tem que transformar esses centímetros em quilômetros. E aí eu falei que ia fazer um outro vídeo mostrando como é que eu transformava centímetro em quilômetro. E aqui, ia botar uma tabelinha. Então a tabelinha, se você está vendo aqui, ó, ela começa em quilômetro e termina lá em milímetro. Não dá para ver que é o milímetro. Não coube aqui, mm. Não é aquele amendoim, não. Chocolate. É milímetro. Então aqui, ó, eu tenho... Para mim aqui fica tudo ao contrário. Aqui, ó. Eu tenho quilômetro, eu tenho hectômetro, eu tenho decâmetro, eu tenho metro, eu tenho decímetro, centímetro e milímetro. Comumente, numa escala, eu vou precisar apenas de quilômetro e centímetro. Eu preciso transformar centímetros em quilômetros numa escala numérica. Quando eu tiver 1 para 32 mil centímetros, aquela escala está me dizendo que, no mapa, a cada 1 centímetro equivale a 32 mil centímetros. Tá, e é complicado eu medir uma distância real em centímetros quando eu estou trabalhando uma cidade para outra, um país para outro. Então, eu tenho que transformar esses centímetros em quilômetros para poder... Tem a melhor realidade. A escala gráfica me mostra lá em quilômetro bonitinho. Então, como é que é feito basicamente essa transformação? Cara, para você transformar aqui qualquer coisa em qualquer coisa, é a mesma regrinha. Que é o seguinte, aqui, ó. Se eu quiser transformar quilômetro em hectômetro, eu multiplico por 10. Então, se eu tenho 32 quilômetros e eu quero transformar esse 32 quilômetros em hectômetro, eu multiplico uma vez aqui por 10. 32 quilômetros vezes 10. E em centímetros? Conta aqui comigo quantas casas são do quilômetro por centímetro. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou começar a contar aqui, ó, do hectômetro até o centímetro. Tenho 5 casas. Então o que eu vou fazer? Multiplicar por 10 5 vezes. Mesma coisa se eu quisesse transformar centímetro para quilômetro. Qual é a quantidade de casas lá que dentro dessa tabela aqui que é de centímetro para quilômetro? 5 casas. Eu vou passar pelo decímetro, pelo metro, pelo decâmetro, pelo hectômetro até chegar no quilômetro. 5 casas. Então o que eu faço? Vou dividindo por 10 5 vezes.
Se eu quiser transformar o centímetro aqui em metro, o que eu vou fazer? Dividir uma vez por 10. Mistério nenhum, né? Então aqui, ó. Eu quero enxergar junto com vocês. Aqui. Aqui eu dei um exemplo aqui. Vamos complicar um pouquinho. Olha só. Eu vou ensinar a regra. Estou tentando ensinar a regra toda aqui, mas não é preciso você entender. É preciso sim, matemática. Tá? Não comigo. Vou procurar professor de matemática para te ensinar então. É o seguinte. Aqui, ó. Eu tenho 23 quilômetros e quero transformar em centímetros. Certo? Então, para facilitar a minha vida, o que eu faço aqui? Ó? Boto 23 aqui no quilômetro. Geralmente, o segundo número fica na casa que é a medida. Por exemplo, se fosse 23 metros, o 2 ia ficar aqui no decâmetro e o 3 ia ficar aqui no metro. Como o quilômetro não tem uma casa antes dele, então eu vou colocar o 23 todo aqui, como se o 3 estivesse aqui no quilômetro e o 2 estivesse numa casa imaginária aqui. Se fosse hectômetro, eu quisesse transformar hectômetro em centímetro, ó, estou transformando hectômetro em centímetro, 23 hectômetros em centímetros. Então eu vou colocar o 3 aqui e o 2 aqui. E ia fazer o quê? Acrescentar zeros. A vírgula ia ficar aqui depois do 3. No caso do 3 aqui. Aqui. Hectômetro. Então aqui, ó. Tô querendo transformar hectômetro em centímetro. Então eu vou colocar aqui, ó. O 3 aqui e o 2 aqui. Como não tem casa antes do quilômetro, eu coloco o 23 aqui. E quero transformar lá em centímetro. O que eu vou fazer? Colocar zero. Vai dar o quê? 23 quilômetros. Vai dar isso aqui em centímetros. Tá vendo? Agora, ao contrário. 32 centímetros em quilômetros. Aqui, ó. Eu vou colocar o segundo número na casa que eu quero. Como é o contrário, o 3 vai ficar aqui, ó, no decímetro. E o que eu vou fazer? 0, 0, 0, 0. Aí vai ficar esse número aqui, ó. E a vírgula sempre nessa direção aqui, ó. Ok? Do número. Então aqui, ó, bota a vírgula aqui, no 0, no quilômetro, vírgula, e vai ficar 0,00032 quilômetros. Lógico que isso não vai aparecer no mapa desse jeito não, tá? Porque no mapa os centímetros vão ser exagerados pra caramba. Não vou ter um mapa mostrando a distância de um lugar para o outro e a distância real é 32 centímetros. Vai ser 32 mil centímetros, por exemplo. Deu para entender? É o próximo vídeo, galera. Dúvida aí, a gente tem os nossos canais para estar tirando essas dúvidas.